Olá, meus irmãos, boa noite, graça e paz do Senhor Jesus. Espero que tiveram uma ótima semana na presença do Senhor e agora desejo para esta semana que se inicia neste domingo que Deus possa abençoá-lo grandiosamente. E o nosso Deus é aquele que opera em nós tanto o querer como o efetuar, de acordo com Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. A vontade de fazer algo para Deus, tanto o querer como o efetuar, como executar a obra, como obedecer ao seu mandado, tem a ver com a boa vontade de Deus para as nossas vidas. Nós somos servos do Senhor e os servos devem trabalhar. Não faz sentido ser servo de Deus para ficar parado, para ficar omisso, inerte, ali sentado sem fazer nada, vendo a vida passar por nós sem nada somar e ajudar a própria igreja, a edificação do corpo de Cristo e aquelas pessoas que perecem a poderem conhecer a verdade e serem salvas. Pastor, eu sou o tipo de pessoa que tem um chamado, eu sei que Deus tem algo especial para mim e meus parabéns, Deus tem um dom e uma tarefa para cada cristão. Isso eu tenho no meu coração como uma convicção que Deus não nos salvou para ficarmos parados aqui na terra, ficarmos sentadinhos nos bancos das igrejas, apenas nos alimentando sem servir e sem ajudar outras pessoas. Eu não acredito nisso e tenho base bíblica para não acreditar. Pelo contrário, para acreditar que Deus sim tem uma grande comissão para toda a igreja que inclui você e eu. E você diz, pastor, mas eu tenho uma vontade e me sinto um pouco preso. Parece que há coisas que me impedem, que me dificultam o trabalho. Hoje eu gostaria de compartilhar a história de um homem que tem muito a nos ensinar. Ele também foi chamado por Deus para uma tarefa, para uma grande tarefa, e ele teve muitos problemas, muitas dificuldades, mas ele cumpriu com êxito, com excelência a carreira que lhe foi proposta. Esse é Neemias, lá no Velho Testamento, o próprio livro de Neemias conta a sua história. E Neemias era um homem patriota. Ele não era um sacerdote, não era um pastor, um pregador, mas ele era um crente fiel a Deus. E quando ele ouviu a voz de Deus, ele atendeu o seu chamado. Ele estava numa posição de conforto, numa zona de conforto, longe do seu país, muito bem cuidado, bem próximo ao rei Artaxerxes, o rei da Pérsia, e lá ele ouviu que os muros de Jerusalém estavam em ruínas, que Jerusalém estava em ruínas. E ele então sentiu o peso e orou ao Senhor, e Deus proveu tudo o que era necessário para que ele fosse e reconstruísse aqueles muros e pudesse ali prestar culto ao Senhor. E eu sei que Deus tem chamado a muitos de nós. Todos nós temos tarefas. Talvez você é um jovem e Deus está lhe chamando ao ministério, está lhe chamando para trabalhar com missões e você está ainda receoso. Será que Deus proverá? Será que Deus ele será presente em todos os dias, podendo me ajudar com levantar sustento, estando ali, ganhando almas, as dificuldades que vêm no campo? Eu lhe digo, vá. Faça a obra do Senhor, fiel ao que vos chama, o qual também o fará. Talvez Deus está lhe chamando para ir para o norte do nosso país, talvez para o agreste baiano, talvez para o nordeste do nosso país, ali no sertão, talvez no Pantanal Mato-Grossense, entre os ribeirinhos, eu não sei, em uma tribo com os povos originários. Talvez Deus está lhe chamando para trabalhar junto com presidiários, ou com crianças carentes, ou com moradores de rua, com viciados em droga, em álcool. Talvez está ali trabalhando com pessoas que são de etnias, são de minorias, e você sente o chamado, mas ainda não tomou frente, com medo, perguntando se Deus vai suprir, se Deus estará ali, se Deus está nessa obra. Então, sentindo a paz de Deus, então vá e não perca tempo, faça a vontade do Senhor. Talvez Deus está lhe chamando para pastorear uma igreja local já estabelecida, mas talvez aquela igreja está um tanto minguada, talvez ela está com problemas, com dificuldades, ela precisa ser revitalizada e Deus quer usar a sua vida
para poder dar uma injeção de ânimo, de espiritualidade, direcionando-a para o caminho, que é o Senhor Jesus Cristo, dando uma esperança. Talvez esse é o seu chamado, eu não sei qual é, mas a igreja local é um lugar onde vários braços podem se estender para que sirvamos ao Senhor. E Neemias, ele fez uma sondagem sobre o tamanho das dificuldades, sobre aquilo que deveria ser feito. E Deus o abençoou e já proveu tudo que lhe era necessário, mostrando claramente que a obra pertencia a Deus. E Neemias estava ali apenas como um instrumento usado pelo Senhor para que a vontade de Deus pudesse ser concluída ou completada. E houve dificuldades? Sim, houve. E Neemias ele não deixou e que coisas o impedissem de trabalhar para Deus. E uma das táticas do inimigo foi tentar impedi-lo através da intimidação. No versículo 19, se formos para Neemias capítulo 6, nós temos que, porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo, as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Havia inimigos e sempre haverá uma resistência espiritual, usando pessoas, usando coisas para que nós sejamos tentados a parar de trabalhar, a largar a mão do arado, a olharmos para trás. E aqui Neemias ele clama mais uma vez força ao Senhor, para que Deus pudesse fortalecer as suas mãos. Precisamos estar em constante oração ao Senhor durante essa caminhada, porque haverá resistência, pessoas que nos trarão medo ou quererão impor-nos medo. E Deus disse que Ele não nos deu, Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e também de moderação, esse equilíbrio, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas, que Ele é soberano. E agindo Deus, quem impedirá? E se Deus for por nós, quem será contra nós? Quem terá o tamanho de Deus para poder lutar contra Deus? Nós devemos lutar sabendo para quem estamos lutando. E, de fato, o inimigo ele tentará ridicularizá-lo. Ele fará chacotas, zombará de você. Nós temos no versículo 19, agora do capítulo 2, que já mesmo quando ele chegou, o que ouvindo Sambalate, o Horonita e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram, que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Eles começaram a criticar. Quando você começar a fazer um trabalho para Deus, você com certeza receberá críticas. Você será criticado, você será zombado, você será mal compreendido. Talvez isso já esteja acontecendo com você, mas eu lhe digo, não desanime. Não permita que isso o impeça de continuar o trabalho, até que a obra esteja concluída. E quando terminar a obra, passa para outra obra. Não pare, não fique parado. E Neemias, ele não se intimidou com a ridicularização, com as zombarias. E pessoas começaram a inventar histórias sobre ele, até dizendo que ele queria se tornar rei. Mas não, ele estava debaixo do império do rei da Pérsia. E ali ele seria apenas um governador, havia de devolver os tributos. Mas estavam criando histórias, até mesmo para ele ficar com medo, para que o rei não agisse contra ele, como se fosse um rebelde, coisa que não era verdade. Então estavam especulando, inventando, criando calúnias, e o que nós veremos nos versículos posteriores, que não pararam de intimidá-lo, fazendo ameaças. E a intimidação é a arte, presta atenção nisso, a intimidação é a arte de deter alguém por meio do medo. A intimidação é a arte de deter alguém, ou pelo menos de tentar deter alguém por meio do medo. E intimida. Haverá muitas intimidações. Muitas.
E Satanás, ele usa de diversas formas, ele é bem astuto quanto a isso, ele tem muitas ciladas, ele é uma pessoa ardilosa, ele é mentiroso, ele engana e ele acusa. Tudo isso é característico de Satanás. Conversando com um amigo, pastor, colega de ministério, ele estava dizendo sobre o início do seu ministério. No início do ministério era surpreendente o número de endemoniados que entravam na igreja. Entravam pessoas ali possessas e até com instrumentos cortantes na mão e faziam ameaças e começavam a ridicularizá-lo e de alguma forma a tentar impedir que o culto fosse prestado ao Senhor Jesus Cristo. E houve muito trabalho quanto a isso, até mesmo não dentro da igreja, mas também fora da igreja. Era a forma que Satanás estava fazendo para tentar intimidar aquele jovem pastor. E depois que esse jovem decidiu e foi combatendo e não cedeu às investidas de Satanás, Satanás começa a usar outras estratégias, tentando seduzi-lo com outros convites para que ele pudesse deixar aquela obra, deixar aquele trabalho, então aquele trabalho viesse a fechar e que ele então estivesse em outro lugar, seria muito mais provido de assistência, de bens materiais, com valores, com suporte, com saúde, enfim, com esse tipo de tentação, mas ele não sentiu paz para ir, então ele ficou. E quando nós não sentimos paz para ir, significa que Deus está pedindo para nós ficarmos, então ele ficou. E graças a Deus por essa decisão sábia, porque Deus supriu as suas necessidades e hoje aquela igrejinha tornou-se uma boa igreja e tem servido por vários e vários anos naquela cidade e tornou-se uma referência do evangelismo e também do plano de salvação para aquelas pessoas naquela cidade. Então, é assim. E com Neemias não foi diferente, Neemias ainda foi pior. Várias pessoas se juntaram contra ele, eram inimigos, que não queriam o bem de Jerusalém, que não queriam o bem do povo de Deus. Além disso, algo que não fez com que Neemias parasse a obra, que ele não fosse ali parado, impedido, foi o estado espiritual do povo. No capítulo 5, versículos 1 a 8, nós percebemos que os próprios judeus, o próprio povo de Deus, estava escravizando os seus irmãos. Então, havia também ali empréstimos como agiotas fossem e estava gerando muita pobreza. Havia problemas espirituais, problemas econômicos dentro do povo de Deus, porque o povo de Deus estava agindo contra a palavra do Senhor. Estavam sobrecarregando e causando uma enorme dívida e as pessoas não estavam conseguindo sanar essas dívidas, então estavam usurpando e se tornando usurários do próprio povo de Deus. Olha, Satanás ele vai tentar por fora com os seus inimigos, para tentar detê-lo, para tentar pará-lo. Mas também você terá dificuldades internas. Se você é um pastor, se você é um líder, trabalha com algum ministério, haverá problemas internos sim. E mesmo você, pai de família, você mãe, você esposa, marido, haverá problemas dentro do seu lar, dentro da sua família, tentando impedi-lo de fazer a vontade do Senhor. Esses problemas internos precisam ser tratados e Neemias, ele não ficou omisso, ele não fez vista grossa, antes ele agiu incisivamente para que esse problema pudesse ser resolvido. Então, problemas de fora e também com problemas internos. E o inimigo não parou por aí. No capítulo 6, eu gostaria que abrissem as Bíblias no capítulo 6, aqui nós temos toda uma sedução, um engodo que ele buscava fazer. No versículo 2 diz: Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. Olha, para de reconstruir esse muro, vem, desce, fica aqui conosco, pode se congregar, se junta conosco aqui nessas aldeias. Mas o propósito era fazer mal. O propósito era de alguma forma, impedir que terminassem a obra, que não se fortalecessem e que houvesse mal, possivelmente morte ali no meio. Mas Neemias, ele sabia e não cedeu. No versículo seguinte: e enviei-lhe mensageiros a dizer: faço uma grande obra
de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E do mesmo modo enviaram a mim 4 vezes, da mesma forma lhes respondi. Então para com isso, vem para cá, se junta a nós. E ele disse, eu não posso parar, estou fazendo uma grande obra. Quando você for tentado a parar o seu ministério, a parar a sua obra, você pode dizer, não posso parar. Estou realizando uma grande obra. Por quê? Porque a obra é para o Senhor. É reconstruir parede, é muro. Sim, mas é para o Senhor. Então faça com excelência, porque você está fazendo para o Deus Santo, o Deus vivo. E foi uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes tentaram para que ele parasse e viesse se juntar a eles. Mas ele não fez. Houve insistência pela parte do inimigo, mas ele não cedeu, ele não parou a sua obra. Então, ponto para Neemias. Amém. Graças a Deus por esse exemplo maravilhoso de Neemias. E depois que o inimigo tentou ali, sendo suave, aí depois vem muitas mentiras. Ele continuou mentindo. Versículo 5 em diante, diz, então Sambalate, ainda pela 5ª vez, me enviou um seu servo com uma carta aberta na sua mão, na qual estava escrito, entre os gentios se ouviu, e Gasmu diz, tu e os judeus intentais rebelar-vos, então edificais o muro, e tu farás rei deles, segundo estas palavras. Olha que mentira. Olha, nós estamos ouvindo dos outros povos, dos gentios, que você está edificando esse muro. É porque você quer se tornar rei. Você se rebelará contra o rei da Pérsia. E que puseste profetas a pregarem de ti em Jerusalém, dizendo, este é o rei em Judá, de modo que o rei o ouvirá, segundo estas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. E que Neemias ainda pagou profetas, falsos profetas, para dizerem que ele era o rei, ou que ele seria o rei de Jerusalém. Versículo 8. Porém, eu mandei dizer-lhes, de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Olha, você está dizendo, nada aconteceu. Para de ser mentiroso. Mas tu do teu coração o inventas. Os inimigos inventando mentiras, calúnias, para trazer divisão, para trazer medo, para intimidar. Que é, além de mentiras, versículo 10. E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele, vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse, um homem como eu fugiria? Olha, um homem como eu fugiria? E quem há, como eu, que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. E percebi que não era de Deus quem o enviara. Mas esta profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Para isto subornaram, para me atemorizar. Outra vez essa palavra, atemorizar. E para que assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma causa para me infamarem e assim me vituperarem. Meus irmãos, quantas mentiras, calúnias, aqui nós temos até suborno, pagando profetas para mentirem, fazendo entrar, ou querendo fazer com que ele entrasse no templo. E ele estava sendo tentado a cometer pecados para depois terem do que acusá-lo. Versículo 14. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme estas suas obras. Senhor, se lembra dele, Deus é o justo juiz. E também da profetisa Noádia e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Mais uma vez, eu recordo que Satanás, ele tenta nos impedir, através do medo, nos atemorizando, levantando
pessoas de fora, problemas internos, mentiras, suborna pessoas, falsos testemunhos. Ele o fez com Jesus. Levantaram falsos testemunhos contra o Senhor Jesus Cristo, não levantará contra você? Coisas absurdas, caluniosas, que são invenções dos corações de pessoas perversas. Mas você não pode parar. Não pare. Se você foi chamado por Deus, se é Deus quem o chamou, Ele opera tanto o querer como também o efetuar. E Ele vai abençoar suas mãos para que você possa concluir a obra que Ele lhe deu. E nos versículos 15 e 16, nós temos aqui a construção completa desses muros. E acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elul, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, todos os povos que havia em redor de nós, temeram e abateram-se muito com seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Olha que maravilha, que bênção. Muitos problemas, muitas dificuldades devem concordar comigo. Ele termina a obra. E aqueles que estavam torcendo contra, lutando contra a construção, a restauração do muro, eles começaram a temer. Por quê? Porque souberam que não foi mão de homens. Ou seja, aquela obra foi uma obra de Deus, pelo tempo que foi gasto e também pela forma como foi feito, que só podia ser algo de Deus. Então eles temeram. Isso é que acontece nas nossas vidas. Deus opera, tanto querer como efetuar. Se nós nos submetemos à vontade do Senhor, os milagres vão acontecendo, porque Ele é um Deus do impossível. Então Ele começa a agir, porque o trabalho, a obra é dEle. E depois, quando estiver concluída, a glória também será dEle, assim como foi na restauração do muro. Essa é uma bênção que nós devemos nos alegrar de saber que fomos usados para Deus, por Deus, para a glória do seu nome. Nos versículos 17 a 19, como se não bastasse, ainda houve uma cumplicidade, uma conivência de alguns nobres de Judá, de algumas famílias nobres, com os inimigos. Olha, nós devemos sempre manter a guarda bem erguida. Porque, como vimos, nós temos problema com os inimigos de fora, nós temos problemas internos que tentam ali, de certa forma, trazer pecado, e o pecado vai gerando morte e destruição, deve ser cuidado, deve ser tratado. Não devemos fazer vista grossa dos pecados internos, devemos sim policiá-los, devemos sim trabalhá-los com a palavra do Senhor e continuar trabalhando, fazendo a obra do Senhor acontecer, pela graça e para a glória dEle. E mesmo depois de pronto, nós devemos manter-nos atentos, porque aqui pessoas de dentro começaram a ter cumplicidade com Tobias e Sambalate, trocando cartas. E isso, mais uma vez, para atemorizar o servo de Deus. Parece que o diabo não cansa. Ele não se cansa de tentar o mal contra nós, buscando que nós desfaleçamos, que nós nos prostremos diante das dificuldades, que não aguentemos mais e não suportemos mais o trabalho que nos foi dado pelas dificuldades, pelos graus de problemas que nos sobrevêm. Veja, versículo 17. Também naqueles dias alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e as cartas de Tobias vinham para eles, estavam trocando cartinhas. Porque muitos em Judá lhe eram ajuramentados, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também as suas boas ações contavam perante mim, e minhas palavras transmitiam a ele. Portanto, Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Tobias tinha infiltrantes, espiões ali dentro de Jerusalém. E os espiões eram compatriotas, eram pessoas do mesmo povo ali de Neemias. Isso que deixa-nos triste. Por quê? Porque às vezes
Satanás usa pessoas de dentro da sua família, de dentro da igreja, para poder minar, para ser espião, para enfraquecer a casa de Deus, o povo de Deus. Irmãos, amado, não pare. Por Deus, pelo Senhor Jesus Cristo, diga: nada me impedirá, eu continuarei, eu irei até o fim. E quando completar uma obra aqui na terra, você parte para mais outra obra, até que Jesus venha lhe buscar, ou até que a morte ela chegue até você ou a mim. Nós devemos trabalhar para o Senhor Jesus Cristo, firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que nosso trabalho não é vão no Senhor. Espero que você creia nisso, que essa palavra lhe abençoe e que você e eu possamos trabalhar mais do que já trabalhamos em todas as nossas vidas, trabalhando fielmente para o nosso Senhor, porque Ele é digno, porque Ele merece. Vamos orar. Pai amado, louvado seja o Senhor pela Tua tão grande benignidade. O Senhor é um Deus amoroso que nos deu o privilégio de sermos participantes no trabalho, participantes na obra do Senhor aqui na terra. Que eu peço que o Senhor nos encha de coragem, de audácia, de intrepidez para lutar contra Satanás. Nós não temos, ó Deus, uma luta travada contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra os príncipes das trevas, contra as hostes espirituais. Nós temos, ó Deus, uma luta para lutar. E essa luta é uma luta invisível e precisamos da oração, precisamos do apoio, do revestimento do Senhor, estarmos protegidos com toda a armadura de Deus. Ó Pai, abençoe talvez um missionário, um seminarista, alguém que está, ó Deus, nesse momento com medo, atemorizado e intimidado por Satanás, com medo de avançar. Eu peço, ó Pai, dá-lhe ousadia para fazer a vontade do Senhor. Ó Deus Santo, por favor, eu peço também pelo pai de família, eu peço pelo líder do lar, que ele tenha também a mesma coragem de continuar e de não se prostrar diante dos problemas internos, que o Senhor venha abençoar. Ó Deus, nós precisamos sim dessa coragem que somente o Senhor pode nos dar, esse espírito de fortaleza. Ó Senhor Deus, abençoe. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém.